E aí, pessoal do Boteco, eu avisei semana passada que era para curtir a vista que estava atrás de mim, porque não seria sempre assim. Eu estou aqui na Itália ainda depois da cobertura do GP da Emília-Romagna. Eu vou responder dessa vez justamente sobre esse GP, todas as dúvidas que vocês mandaram lá no meu Instagram, lá no MyF1 Live. Combinado? Ju Responde na área, voltou a ser Ju Responde, porque eu não tenho o fundo para ser o Ju Responsa aqui na Itália dessa vez, como aconteceu no último bonito vídeo do final de semana do GP de Portugal, mas eu tenho aqui as respostas para vocês sobre o GP da Emília-Romagna e já vou começar com tudo aqui com uma pergunta do Bruno, que foi a pergunta de muita gente. Devemos considerar que Toto e Lewis podem não estar na Mercedes no ano que vem? Bom, Bruno, primeiro começando pelo Toto, o Toto não falou nada de ele não estar na Mercedes no ano que vem. O que ele falou, ele já vem falando há algum tempo, é que ele está pensando em quem será o sucessor dele e ele quer uma vaga na Mercedes em que ele não tenha que ir para todas as corridas, em que ele não seja responsável, não seja o chefe mais da equipe. Seria algo mais ou menos como o Niki Lauda era antes. Ele era o presidente não executivo, ele não precisava ir em todas as corridas, ele não tinha tanta influência dentro da equipe quanto o Toto Wolff, tanto trabalho dentro da equipe, melhor dizendo, quanto o Toto Wolff. E não é uma coisa que vem de agora, ele já estava tentando ficar com a vaga do Chase Carey desde o ano passado, mas a Ferrari vetou isso. Então ele está tentando fazer um plano de sucessão, na verdade, para quem vai ficar no lugar dele. Ele não vai sair enquanto esse plano não estiver pronto. Esse é o caso do Toto Wolff, e é claro que o Lewis Hamilton está de olho no que o Toto Wolff vai fazer, porque a simbiose entre eles é muito importante até para o sucesso dele, do Lewis Hamilton. O que o Lewis falou depois da corrida, eu vou falar para vocês, ele estava assim, ó, estava exatamente assim na cadeira. A pergunta foi sobre o futuro do Wolff e ele falou: é pra mim a pergunta? Eu nem sei se eu vou estar aqui. Foi bem assim mesmo. Então ele foi meio que surpreendido pela pergunta e respondeu meio de sopetão. Minha experiência entrevistando o Lewis Hamilton, já entrevistei o Lewis mais de 100 vezes, com certeza. Ele fala muita coisa de sopetão sem pensar, principalmente depois das corridas. Ele é um cara muito coração, o Lewis, principalmente essas entrevistas logo depois da corrida, ele fala algumas coisas e depois ele volta atrás. De fato, ele está avaliando o futuro dele, talvez não para o ano que vem, talvez um pouco mais para frente. Ele está pensando, vale a pena eu continuar na Fórmula 1 ou posso fazer outras coisas com a minha vida? Ao mesmo tempo, ele sabe que a Fórmula 1 é uma plataforma importante para ele fazer as coisas, promover as mudanças que ele quer promover, que são essas outras coisas que ele quer fazer da vida. Então ele está no momento de mais pensativo, sim, mas eu não levaria ao pé da letra tudo o que o Lewis Hamilton fala saindo do carro. Na verdade, não levaria ao pé da letra tudo o que qualquer piloto fala do carro, saindo do carro. Minha experiência é que logo depois da corrida, até o semblante deles é diferente em relação à quinta-feira de entrevistas, por exemplo. Então, esse conselho aí serve para todas as corridas, para vocês filtrarem um pouco mais tudo que é falado no domingo. Vamos para a segunda pergunta do Gabriel, perguntando por que a turbulência nessa pista é tão forte. Bom, Gabriel, não é a turbulência no circuito que é forte, é a turbulência dos carros. A questão do circuito é o seguinte: como só tem uma linha, a linha de corrida ela é muito estreita e você não tem outras opções para fazer as curvas. Você tem muitas vezes curvas em Portimão, a gente tinha, que permitem várias entradas diferentes, saídas diferentes, então você consegue contorná-la um pouco mais por fora e ter uma saída melhor ou ter uma entrada melhor.
E em Imola não, e você tem um trilho que você tem que seguir e também você não tem freadas fortes, muitas freadas fortes para você, é um circuito fluido e esse tipo de circuito é mais difícil de se ultrapassar. E tem a questão também do asfalto lá, que é um asfalto velho, e é um asfalto velho, é um asfalto mais antigo, um asfalto de 14 anos, mais maturado, e também é um asfalto que dá mais aderência. Então, quanto mais aderência você tem, mais difícil também é ultrapassar, e eu acho que o contraponto com o Portimão é muito bom, né? Porque o Portimão era exatamente o contrário em relação à aderência e em relação às linhas possíveis de se adotar no circuito. Então essa é a diferença, não é a pista que tem a turbulência, mas sim o carro. O Caio perguntando, o problema de aerodinâmica do Bottas era tão sério assim? Era, Caio, na verdade, até a equipe Mercedes ficou tão surpresa, demoraram para entender o que tinha acontecido de tão grave que era. Eles estavam tentando olhar nos dados o que estava acontecendo e não conseguiram perceber rapidamente. Ele viu o que aconteceu, ele viu um pedaço vermelho na frente dele, pedaço da Ferrari, né, o end plate, o ladinho ali de fora da asa dianteira do Vettel. Ele viu e ele pensou, não vai dar para eu desviar, eu vou pelo meio, para não pegar no pneu, para não furar o pneu. Foi um bom pensamento do Bottas, mas ele teve muito azar, que ele pegou pelo meio do carro e ficou na parte de baixo do assoalho do carro, ficou presa uma peça, era desse tamanho a peça que ficou presa, e a Mercedes não estava entendendo por que o carro não estava com um rendimento muito bom, só depois eles foram perceber. Muita gente perguntou por que eles não tiraram a peça na primeira troca. Na primeira troca, a Mercedes estava lutando contra uma tentativa de undercut da Red Bull, né? A Red Bull antecipou a parada e o Verstappen estava logo atrás, fez uma parada de 2.2, uma parada muito boa da Red Bull. A Mercedes não é tão boa quanto a Red Bull de parada do box, o que é curioso. Eles estavam tendo que justamente defender isso, então não tinha como naquele momento procurar onde é que estava a peça que estava ali no assoalho do Bottas. Então por isso que só na segunda parada com o safety car eles tiveram mais tempo para tirar essa peça. A Isabel perguntando, muita gente perguntando a McLaren, se a McLaren está mais focada no carro de 2021 com motor Mercedes do que no atual. Não é bem isso, Isabel, o que está acontecendo. Na verdade, eles acabaram de fazer uma atualização no carro. Acho que as últimas peças foram do GP de Eiffel, que eles colocaram no carro. E agora, os últimos 2 meses, está todo mundo já mais voltado para 2021, que tem algumas mudanças interessantes e importantes no assoalho do carro. Então não é a questão que eles estão pensando já em 2021, porque todo mundo está pensando em 2021. O que eles estão tendo é um pouco de azar, e também na classificação, a classificação deles não é tão boa quanto os dos times ao seu redor, e aí eles ficam travados na corrida. Essa corrida da Emília-Romagna foi muito isso para eles ficaram presos no trânsito, e depois no final eles poderiam ter arriscado não parar, e talvez pular algumas posições aí. Eles foram uma das equipes que optou por fazer a parada, então perderam aí um pouquinho de terreno. É uma questão, os pilotos falam, tem mais ritmo no carro, mas a gente tá tendo azar, não tá conseguindo imprimir esse ritmo que existe. O Rafa e o Jorge e outras pessoas me perguntando, afinal, o que aconteceu com o Russell. Se ele disse que foi barbeiragem, quem sou eu para discordar do George Russell, né? Ele estava muito irritado com o erro dele. Ele estava com pneu gasto, pneu duro, que perde temperatura mais facilmente, e estava tentando aquecer o pneu e acabou acelerando aonde tinha uma ondulação na pista, perdeu o carro e bateu. O Russell sabe que ele está devendo em corrida, né? Toda vez que tem uma situação em que ele pode pontuar, fazer o seu primeiro pontinho ou primeiros pontinhos na Fórmula 1, ele acaba cometendo um erro. Ele sabe muito bem que ele está devendo nesse sentido, e isso aconteceu na Alemanha no ano passado, aconteceu em Mugello
nesse ano e ele estava muito, muito mal. Eu estava na entrevista dele via Zoom depois da corrida e ele estava realmente muito, muito, muito mal. E foi muito legal, inclusive, o apoio que os pilotos deram para ele lá no Instagram dele, o Hamilton, o Grosjean, para ele levantar a cabeça que erros acontecem. O Eduardo perguntou por que o Gasly abandonou. Na verdade, ele meio que já sabia na largada que poderia ser uma corrida difícil para ele, porque tinha um vazamento de água no motor, que logo que ele saiu dos boxes para alinhar no grid, né, fazer aquelas voltas de reconhecimento, a equipe já viu, tentaram resolver no grid e não conseguiram, né? Eles largaram, claro, para ver o que acontecia e viram que o motor ia explodir mesmo e por isso chamaram ele para o box. Ele muito provavelmente lutaria por um pódio com o Daniel Ricciardo. Basta ver que o Daniil Kvyat, que largou em oitavo, terminou em quarto lugar, o companheiro dele, Daniil Kvyat. O Augusto e o Gabriel perguntaram se eu acho que o Kimi teve alguma influência na permanência do Giovinazzi, que eles parecem ser amigos, parecem se dar bem. Com certeza não atrapalha o fato que eles realmente parecem se dar bem, mas é uma questão mais econômica do Giovinazzi. O Giovinazzi foi um contrato feito ainda na era Marchione com a Ferrari, então ele traz um desconto, não sei se é um desconto ou se é realmente dinheiro a mais, eu sei que é um contrato financeiramente mais vantajoso para a Alfa Romeo do que o que a FDA, o que a Academia de Pilotos da Ferrari poderia oferecer para a Alfa ficar com o Mick Schumacher ou com o Aylot. Então, por conta disso, fica mais um ano o Antonio Giovinazzi, que ele está evoluindo, ele é um piloto que ele é rápido, mas ele não é consistente, né? E eu acho que é mais fácil, é mais fácil ganhar consistência do que velocidade. A Diana perguntando quantos da equipe participam de um pit stop. Eu calcularia entre 16 e 18, Diana. São 3 caras para cada pneu. Um tira, um coloca e um fica com a pistola para tirar e colocar o pneu. Você tem 2 que ficam segurando o carro, né? Porque todo esse tira e coloca pneu faz um movimento no carro, então eles estabilizam o carro. Tem o cara que vai levantar o carro na parte da frente, que vai levantar o carro na parte de trás. Tem os que fazem os ajustes de asa. Tem o cara que vai tirar um pedaço de Ferrari que está debaixo do carro da Mercedes. Então eu calculo ali que sejam uns 16 a 18 mecânicos. E são mecânicos que são dos 2 times, né? Porque cada time de cada lado aí tem uns 8 mecânicos, então vai juntando os melhores para cada lado, e é muito legal que a Fórmula 1 é tão cheia de detalhes que às vezes vê que o cara troca o pneu do lado direito melhor do que o esquerdo e ele vai sempre trocar do lado direito. São muitos detalhes nessa hora do pit stop. E o Vanderlei, para finalizar, perguntou o que eu achei desse GP com 2 dias, que, falando aqui, para o torcedor é ruim não ter treino livre na sexta-feira. Eu sempre defendi Vanderlei não ter menos treino livre. São 4 horas de treino livre, muito tempo para os engenheiros que são muito inteligentes e muito bons fazerem os melhores acertos, as melhores estratégias. Eu sou a favor de tirar tempo para os engenheiros, tirar tempo para os pilotos e aí para jogar mais incertezas. E como a gente vê muito quando tem uma sexta-feira com um clima muito diferente do que o domingo, as corridas são boas, eu acho que dá apoio a essa minha teoria aí. Então, eu gosto, os pilotos gostaram, em sua maioria, mas talvez pudesse ser não só em 2 dias, mas fazer menos treinos livres de alguma outra forma, sem ser dividido só em 2 dias, se é que fica claro para entender a minha teoria, porque aí eu sei que os fãs gostam de ter 3 dias,
Os promotores gostam de ter 3 dias para vender ingresso para 3 dias e as TVs gostam também. Então talvez um meio termo aí, mas o que eu acho interessante é ter menos treino livre. E isso eu gosto bastante. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Na próxima corrida no GP da Turquia eu vou voltar com o meu cenário normal, que eu não vou para o GP da Turquia, vou fazer de casa. E aí vou com as perguntinhas aqui que vocês gostam, o jeito que o Ju responde era no começo. Então até o próximo GP e espero que vocês tenham gostado.